Pessoal, agora eu vou no test drive aqui na Scania, né? Scania Super aqui, nessa Scania branca aqui, ó. Legal? Então já vou subir na boleia dele também e vamos fazer esse test drive aqui nessa Scania aqui. Legal, pessoal? Opa! Subindo aqui, cadê o técnico? Scania Super aqui. Bem-vindo o técnico aqui, que vai o Renato, né? O Renato, vou fazer um acompanhamento. Acompanhamento aí na Scania Super aqui. Scania Super. Isso. Vamos ver a produtividade do nosso piloto que está no momento lá no cockpit. Vamos lá? Beleza, então como eu digo, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Sim. Bom, depois a gente troca. Você ia querer vir no meio para fazer a filmagem? Não, pode ir aí, que aí é bom, vocês ficam próximos aí. Uhum. E aí eu consigo filmar os dois aí, né? Ok. Faz um favor, desliga. Que ele, tá vendo? Você deixar o caminhão em marcha lenta por muito tempo, ele desliga sozinho. Para não ter ali a questão de combustível fabricado. Exatamente. No nosso universo, só para você entender, eu não sou caminhoneiro, né? Não, sou... eu entendi. Adoraria, né? Aham. É um sonho de criança, mas hoje não sou. Aham. E a gente testava caminhão no passado, né? Na parte de... E hoje pra gente é muito importante saber o que um veículo faz, pra gente poder passar para os clientes que atendem a gente, né? Então, acho que é o primeiro ponto. Correto. A gente faz uma consultoria, na verdade, de telemetria, forma de condução, todo esse universo de rastreamento, gestão de risco, é isso que a gente trabalha. Então é super interessante vir aqui conhecer. Como eu tenho a carta E, né? Então. Beleza. Funcionemos, como diz o gaúcho. Tá vendo que ele tem um círculo com 15. Ele está dimensionado no momento, uma cerca elétrica, falando português assim meio claro, que é o Scania Zone. Eu posso ter essa ferramenta disponível para poder estar atuando. Então, quando o senhor fala, nós chamamos de cerca virtual, né? Isso, então o caminhão ele não exatamente. pode sair daquele ambiente, ou ele está limitado a velocidade naquele ambiente? Naquele ambiente ele está limitado. Se ele sair, não tem nenhum tipo de bloqueio. Ele até pode sair, mas ele mudaria a velocidade. Mudaria a velocidade, exato. Então, se eu pensar numa área de carga e descarga que ele pode andar no máximo até 15 por hora, eu vou ficar até 15 por hora. De um pátio, por exemplo, de uma Della Volpe, essas empresas grandes. Estou saindo. Configurado via sistema, por exemplo, certo? Para frente, isso, exatamente. Drive. Agora já é eletrônico. É eletrônico. É outro mundo, né? Uhum. Aí ele escolheu a terceira marcha. Ele fez automático, tá? sabe? Podemos sair. Aleatoriamente ele escolheu essa marcha, porque o câmbio possui uma peça, um componente no caso, né, chamado inclinômetro, que ele faz a leitura de peso e topografia para poder jogar a marcha de saída, ok? Então ele já escolhe, na verdade, dependendo do que ele está avaliando. Então. Exatamente. Como você percebeu, está na cerca. Não vai passar de 15 por hora. Ele vai liberar, creio eu, após o portal, ou um pouquinho antes. Ah, tá. Realmente, se eu apertar o acelerador aqui, ele está limitando a rotação. Exatamente, ali, é realmente um speed limiter, né? Então você consegue travar ali em cima. Correto. Legal. Isso seria bem interessante no caso no transbordo de carga, no pátio, aquela situação que vocês, eu creio que os seus clientes acabam solicitando, ó, liberou para 30, pode acelerar. Como é suave, né? Ainda mais eu que não sou realmente, né, nenhum especialista em caminhão, não tenho a vivência com caminhão. Como é suave o caminhão de hoje em dia, né? Aí nós temos uma questão que o cara pergunta, mas por que ele está pulando desse jeito? Óbvio. E os caminhões antigos, que era mola mecânica aí? Não, está vazio, né? Não tem nem o que falar. Não tem o que falar. De um caminhão desse, que um caminhão desse pula, parece até... Entendi, aqui eu estou travado em 30 de novo. Isso. Isso é configurado pelo motorista ou pela central? Não, pela central, por uma central. No momento, hoje, como é um veículo da fábrica, ele está sendo monitorado lá na fábrica. Tá, a fábrica tem uma plataforma. Isso, e aí... exato. Então
ver se o cliente ele consegue configurar tudo, provavelmente GPRS, com sinal celular aí. remoto, certo? Exatamente. É uma ferramenta, essa ferramenta também existe um custo, né? Então tudo vai depender. Normalmente quer dizer, é uma situação em que eu coloco uma seguridade para você, só que lógico que de repente você fala, não, isso não é necessário porque eu treino meus motores à direita aqui, lá no segundo cone a gente faz à esquerda, mas dá para trabalhar com a conectividade que a própria fábrica pode oferecer para você num pacote de talvez de manutenção, porque aí ajuda você ter economia no combustível, menos desgaste em componentes, enfim, tem um benefício, um custo-benefício, não vou dizer tão lá alto, lá em cima, mas seria o suficiente para pagar aquele investimento que você está fazendo e ao longo do tempo ter até um retorno. E eu penso também em outra coisa, assim, né? Falando do meu universo, né? Um pouco mais. Se você pensa num transportador, num embarcador, na verdade, que você não pode passar ali de 20 por hora, que você tomou uma multa, por exemplo. Certo. Então, se eu vim aqui e eu travar 20 por hora, a probabilidade desse cara tomar uma multa lá na operação é zero. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, hoje você já limita no caminhão. O segundo ponto é, ok, eu não quero que ele passe, por exemplo, de 90 por hora em momento nenhum, porque o meu embarcador ele não permite isso, ou eu quero ter ali uma eficiência energética andando a 80, então você tem realmente recurso para isso, né? Correto. Muito legal, muito legal. Aqui agora eu teria um segundo rádio que ele já me deu ali 15 por hora, né? Isso. Nós vamos em frente, porque aquele veículo é pequeno. Se fosse um outro, nós teríamos que estar dando uma paradinha para poder passar os dois juntos. E é o bom que tem a voz feminina aí da Scania que dá toda a orientação também, né? Eu escutei o computador de bordo aí, Sim, né? Ela tá falando desse lado ali. No caso, nessa situação, nós teríamos uma câmera para monitorar o motorista, certo? Em tempo real. Então, através de dessa mesma ferramenta, no caso, ele teria uma câmera, ele pede para você olhar e ser identificado, ok? Ah tá, identificação facial. A identificação do motorista, identificação facial do motorista, que está dirigindo no momento. Óbvio que de repente é o Renato que está dirigindo, eu fiz a minha ficha de saída, de repente é o José que está andando, peraí, tem alguma coisa errada, o que aconteceu? Então é um monitoramento mais voltado à segurança. Isso. Em todos os sentidos, né? Aí pega o José da vida, ele senta a bolacha no excesso de velocidade, com o disco que o Renato colocou. Mas isso é um acessório, né? É um acessório, exatamente. O veículo só liga se você tiver a identificação ali daquela pessoa cadastrada, né? Correto. Cadastra numa base, joga no veículo, o veículo fica cadastrado com ele, só liga com ele, por exemplo. Exato. Legal, legal. Vamos encostar a nossa direita, né? Aliás, a nossa esquerda. E libera o outro. Isso me fala onde é essa já. Aqui, tá bom, tá bom. Beleza. Tranquilo. Uma coisa que eu fiquei curioso, e o freio de cima da carreta? Que normalmente você tem um manicoto, né? Esse daqui Seria... é esse mesmo? É você esse. puxa os dois vezes. Desculpa, Não. aqui. Ah, o de baixo. Tá, então você coloca ele como automático aí. Começa... Isso. Tá bom. Talvez como você tem o retarder e um bom freio de agora fugiu o freio motor, esse modelo ele está integrado no cabeçote. Tá. Então ele veio para dar mais potência nesse tipo de frenagem auxiliar. Em conjunto com o retarder, eu creio que você vai descer uma serra mais tranquilo, sem a necessidade de estar fazendo uso do freio da carreta. O freio da carreta, na realidade, se você for usá-lo numa descida de serra, você vai pré-aquecer lá atrás. Então aqui eu tenho uma distribuição de igualdade de força de frenagem. Então o freio de motor dele aqui é no cabeçote. É no cabeçote, exatamente. Na série Super foi modificado.
Só dei um exemplo muito bom. Eu moro no litoral de São Paulo, né? Então, no passado, alguns testes de caminhões que tive de acompanhar e de fazer, era realmente subindo e descendo a serra, né? E você vem aqui, você regula aqui em cima do freio metade e você vê o quanto que ele quer lá. É realmente só o costume, né? Da gente pegar um caminhão mais novo desse e procurar, cadê o freio? E aqui, eu tenho esse equipamento aqui, que, vamos dizer que ele é um piloto automático de descida, você percebe aqui? Então eu vou programar ele para mim descer a Serra de Santos. Então, vamos dizer, eu vou descer numa sexta marcha a 35 por hora. Pelo que eu estou entendendo aqui para simbologia, você tem aqui o automático reto, ok, e aqui você tem um para descida mesmo. Isso, para descida. E aí ele já intercala junto com o freio motor. Com o freio motor mais retarda. Que legal. Essa é a diferença do Super. Eu vi que isso, exatamente. Super é diferente para entregar no Super a gente pegou a parte do trem de força total, motor, câmbio diferencial, dimensionou para ter uma igualdade de aproveitamento. Não adianta eu ter potência e não distribuir essa potência no câmbio. E por contrapartida eu tenho até potência no câmbio, mas eu não joguei lá para o diferencial. Então conseguiu-se aliar, fazer um alinhamento. Maleiro também quase não tem, maleiro à vontade, né? Para guardar aqui, cama, olha... Eu costumo dizer que quando a gente quer comprar um caminhão para passear, é porque o caminhão é muito legal. Super, como é que fala? São super aeronaves hoje em dia, né? Né? Não, aeronave aérea é quem voa. São super naves. Eu falo que é bem difícil. Obrigado, seu Renato, te agradeço. Eu falo que é super... Seu Renato, obrigado aí. Beleza? Beleza. Pra não falar mal de outro, né? Eu não, tinha não outro é caminhãozinho. Caminhãozinho, né? 2000 e alguma coisa ali, bem diferente. Uma coisa, outro dia o cara começou, ele mesmo começou a depreciar assim o veículo dele. Falei, não esquece que hoje você está dentro desse caminhão aqui por causa dele. E você veio aqui com o propósito de compra, não foi? Foi. Então tá aí. Beleza? Renato, obrigado. Nada, tudo ótima de bom experiência, parabéns, obrigado. Tá bem também. Muito obrigado aos dois aí também, legal, né? E uma boa sorte aí, que viva a tecnologia, né? Que venha cada vez mais tecnologia. Isso, a serviço de nós, os seres humanos, né? E a agilidade no transporte de carga, com segurança na parte humana, de carga, em todos os sentidos, diminuindo também a agressão ao meio ambiente. Com a finalidade é isso aí. Sustentabilidade é muito importante. Sustentabilidade e muito menos acidentes também, que as vidas... Sustentabilidade, segurança, motorista voltar para casa realmente para a família, a gente conseguir fazer com que o meio ambiente, o próprio trânsito seja mais seguro, né? Exatamente. Uma operação logística para o cliente não tão também, agressivo quanto melhor, a gente está vivendo hoje. Mas estamos melhorando, né? Estamos melhorando, vamos chegar lá. Pessoal, tá bom. Obrigado. Para quem aprendeu a dirigir no F600 em 1977, aquele câmbio seco, pesado... Eu tô no lucro, né? Eu tô no paraíso, né? Eu tô no paraíso, né? Eu ainda dirigi uns câmbiozinhos automáticos, inclusive um manual. Manual também, 1113, 1113. Eu vou comprar um desse para passear na praia. Que você vê algum doido passando na praia, sou eu. Valeu. Obrigado a todos aí. E como eu digo sempre, vamos que vamos. Valeu. Vamos que vamos.